Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez eu vou falar sobre tomografia de mastoide, como fazer e como reconstruir de forma simples. Por quê, cara? Nem todo lugar, gente, precisa fazer todo o protocolo de reconstrução da mastoide. Nem todos os lugares são assim. Tem lugares que os radiologistas preferem o básico. O que é o básico? Axial, coronal, oblíquas. Então, às vezes você não sabe fazer a oblíqua, achar a cóclea, às vezes você não sabe como fotografar. E nesse vídeo vai ser um vídeo breve. Não vou falar de anatomia, não vou ficar dando nome complicado aqui. Vou te mostrar os ângulos, vou te mostrar ali a posição e você vai replicar isso no seu tomógrafo de forma fácil, simples, tá bom, gente? Então, se você quer uma aula de mastoide complexa, que fale de tudo que tem reconstrução, não é essa minha aula. Essa minha aula é para facilitar a sua vida no seu dia a dia, para você fazer o básico bem feito, para você fazer o arroz e feijão bem feito, tá bom? Então, vamos lá, sem delongas, vamos para a aula. Primeiramente, ó, vamos começar no scout, né? Um scout de crânio, normal por aí, lembrando que vai fazer uma tomografia de mastoide, pegue o protocolo de mastoide, tá? Não pegue o protocolo de face. Por quê, cara? O protocolo de mastoide vai estar com corte fino, tá? Ou vai estar com corte fino com o recon mais fino possível, tá? Eu não sei se o seu tomógrafo é de 8, 16, 64, mas mastoide é corte fino, mastoide é recon fino. São células pequenininhas, são microestruturas, são os menores ossos do corpo humano, tá ali na mastoide, né? Martelo, bigorna. Então, é estrutura que não pode ser cortada com 2, 1 ou recon de 1,5, não dá. Então, é recon fino de 0,4, 0,5, corte fininho de 1 com recon de 0,4, mais fino possível, tá? E a maioria dos lugares já corta fino, né, a estrutura, não faz recon para não perder qualidade ali. Hoje os tomógrafos com softwares mais modernos, né, com tomógrafos com 64 canais, enfim, estão hoje até permitindo fazer corte de 3 e recon de 0,4, né, e sem perder a qualidade. Mas a maioria dos casos já corta fino, então provavelmente não vai ter muitos recons, vai ter um corte numa aquisição bruta ali, um corte bem fininho, já um recon no máximo, tá? Então vamos lá. Fez um scout escolheu o protocolo de mastoide, fez um scout de crânio, tá? Você vai colocar o FOV. Lembrando que toda estrutura que a gente for fazer precisa ter uma margem de, de corte para cima ou tanto para baixo para a gente poder fazer oblíqua, para a gente poder reconstruir sem perder dados. Se fizer muito rente, tipo assim, olhando aqui na mastoide, né, ó, vê que a mastoide inteira, as células mastoide, pega aqui tudo. Se fizer um FOVzinho rente assim, primeiro, você pode cortar a estrutura, na hora de fazer reconstrução você fica sem dados aqui embaixo, aqui em cima. Lembrando, gente, mastoide, ó, não é um crânio, tá? Você fizer isso, você perde qualidade no exame, porque são células pequenininhas, então o FOV ali tem que ser um FOV pequeno para a estrutura pequena. Não adianta você pegar um FOV de abdômen e querer fazer uma mastoide, vai ficar horrível, não vai dar para ver nada, vai ficar muito liso a imagem e o campo todo aberto do FOV também. Né? Você vai querer dar zoom para reconstruir e vai perder todas as informações ali. Então não pode, gente. Ó, mastoide tem que ser ajustado o FOV, ó. Opa. Deixa eu apagar de novo. Ó, no máximo pegando o início do crânio e a borda do occipital ali, ó. Por quê, Ricardo? Dependendo do tipo de lesão, tem médico que gosta de olhar maneiras de cirurgia, tumores que às vezes pode estar aqui na mastoide, que pode estar passando, espalhando um pouco mais para seio ali. Então, o ideal é você ter uma margem, ó, um pouco acima da mastoide e uns 2 dedinhos abaixo aqui também, ó, para a gente ter uma margem para reconstruir, tá? Lembrando que se você fizer isso aqui, ó, na hora de cortar você vai perder, você vai cortar os lados. Lembrando que mastoide sempre são os dois lados, tá, gente?
Mastoidite lado direito, você vai cortar sempre os dois lados, sempre comparativo, tá? Então, ó, você deixa um FOV um pouquinho passando aqui do crânio e um pouquinho passando aqui atrás também, tá? Ó, deixando aqui uma margem de 2 dedos aqui, do occipital. E aqui, ó, a gente tá olhando a orelha aqui, né? Opa. Parte mole da orelha aqui, ó. Pode deixar uns 2 dedos aqui da orelha também. Para deixar essa margem pra gente reconstruir, tá? Nada de botar... caramba. Nada de pegar, deixar pequenininho aqui ou deixar muito grande assim também não. Os dois tá errado, tá, gente? Assim também vai ficar horrível. Seu crânio vai ficar pequenininho, aí você vai ter que dar zoom, vai perder a qualidade, o médico não consegue laudar. Então, ó, um FOV ajustado aqui, ó. Beleza? Esse é o FOV da mastoide. Vou deixar um pouquinho aqui. Tem aparelho que, como o Siemens, ele corta com FOV grande, né? Então depois você consegue ajustar isso, né? Mas a maioria assim, já tem o S-FOV Red, né? E depois você ajusta o FOV na hora de cortar. Então esse é o FOV, tá? Feito o FOV, aquisição de baixo para cima, né? Se for usar contraste, depois eu vou falando, mas esse FOV aqui pra gente cortar, tá? Cortando fino, recon fino, vai ter janela óssea, vai ter janela parte mole, sempre os dois, tá? E esse é o exame de mastoide, que vai resultar nesse corte aqui, tá? Essa aqui é a nossa tomografia de mastoide. Reparem que tem dados aqui embaixo, ó, acabou a mastoide aqui, ó, ainda pega um pouquinho de cervical lá, tá vendo, ó, ó, pega a parte aqui fora do crânio também, tá vendo? Não ficou aquele bloquinho cortado aqui no meio não, pega toda a estrutura aqui do crânio, ó, tá vendo? Porque pode ter tumor invadindo para cá, então tem que pegar todas as informações na hora de fazer a aquisição, tá? Ó, fez a aquisição, ó, sobrou, a mastoide acabou aqui, ó, pegou um pouquinho metade do crânio, tá vendo lá? Tem que ter esses dados, tá, gente, para poder reconstruir depois. A angulação depois eu vou falar agora. Então fez a mastoide, tá aqui o exame, tá? Se for fazer contraste aí, 40, 50 segundos de delay, né? Solta a bomba junto com o delay. Lembrando que o contraste depois a gente vai no parte mole, tá? Esse aqui tá o FOV cortado, né? Tá errado, né? Ela tá cortando todas as estruturas aqui, tá muito colimado. Então, olha lá. O ideal é manter esse FOV aqui, ó. Esse aqui. Repete, né? Se for fez o sem contraste, beleza. Vai fazer com contraste, repete aquele FOV, coloca um delay de 40, 50 segundos aí, deixa esse contraste se espalhar bastante aí nessa estrutura, depois faz o corte, tá? Menos que isso, tá precoce. Então, quando é do tumor, lesão aí, pode deixar esse contraste se espalhar bastante. Não é arterial, não é anjo, não é nada, então é o que? É para a gente ver uma estrutura cheia de contraste. Então a gente tem que dar tempo desse contraste chegar na estrutura e se espalhar para a estrutura. Então, no mínimo aí 40 segundos de delay. Tá? Lembrando em consideração o aparelho que você trabalha. Você trabalha no aparelho de 2 canais que leva 1 minuto para cortar uma mastoide, então você tem que levar em consideração isso. Não pode esperar 40, 50 segundos para começar a cortar, porque até o aparelho cortar 1 minuto, ela obviamente, aparelho 16 canais, 104, 128 canais, corte é rápido, então 40, 50 segundos de delay, 50 ml de contraste com 2,5 de fluxo, 3 de fluxo, não precisa injetar rápido, porque a gente quer esse contraste bem lavando, né, bem incorporando na estrutura, então não precisa injetar rápido, né? Então, um fluxo de 3, 2,5, 50, 60 ml de contraste no máximo aí, 50 segundos de delay, 40 a 50 segundos de delay. Vai ficar um exame parecendo que está lavado, mas é assim mesmo, tá, gente? Contraste se espalhando toda a mastoide. Então, fizemos aqui a mastoide. Ó, esse é a janela óssea, essa é a janela mole, parte mole. Lembrando que tem que ser nesse FOV, ó, pegando a estrutura toda, né? A margem aqui tudo do crânio, ó.
Beleza, não tem mais o que fazer, gente. Mastoide é basicamente isso, não tem o que inventar moda, tá? A moda que a gente inventa é na reconstrução, porque tem realmente otorrino que gosta de ver toda a estrutura dependendo da lesão do paciente, bigorna, martelo, cóclea, ver de forma bem específica, né? Então, sim, maioria dos casos não tem, tá? A maioria dos casos vai ser uma reconstrução de rotina, que eu falo, tá? Para o radiologista laudar de forma abrangente a mastoide, né? Se no seu local de trabalho exige que faça todo o protocolo de mastoide de reconstrução, aí precisa um pouco mais de detalhe, de tempo, né? Não é uma construção rápida que a gente faz rápido, né? Tem ainda mais para quem às vezes quase não dá mastoide na agenda. Não é um exame tão rotineiro em alguns lugares, né? De cair frequentemente, mas a básica você precisa saber, né? Para documentar, para reconstruir para o médico, o radiologista básico é laudar, né? Existe lá, obviamente, especialistas na área, né? Onde vão querer tipos de reconstruções diferentes para cada lesão na mastoide, mas basicamente tem uma rotina, um protocolo básico se fazer, e é esse protocolo que eu vou ensinar. Porque às vezes você fica perdido, não sabe se está bem, se é o suficiente, né? Então vamos lá. Agora vamos para a fase de reconstrução. Vamos reconstruir nossa mastoide, né? Basicamente, o que não é necessário é a sagital. Muitos médicos descartam o sagital. Mas se for, eu sempre falo que a gente faz o exame não é pra gente, é pro médico laudar. Se o seu médico que lauda pede para fazer sagital, gosta do sagital de alguma forma, você faz. Mas normalmente alguns médicos, a maioria, não pedem o sagital. Eles olham somente no axial, coronal e oblíqua. Lembrando que sempre são os dois lados que a gente corta, lembrando sempre são os dois lados que a gente reconstrói. Pode reconstruir para documentar de forma paralela, direito ou esquerdo. Pode reconstruir as duas juntas, pode. Vai variar de acordo com o médico que lauda, o protocolo na sua clínica, no seu hospital, de como você vai reconstruir isso, tá, gente? A gente faz para os médicos laudarem, a gente não faz no nosso gosto, do nosso jeito. A gente faz do jeito que a clínica e o hospital determina o protocolo no local que você trabalha. Se não tem, faça de acordo, de uma forma em que ambos os médicos irão gostar, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo axial. E cara, tem um posicionamento certo para fazer o axial? Tem. Basicamente, eu não vou ficar falando de linhas. Acha o canal e faça. Não vou. O que você tem que pensar? Às vezes, igual eu falei, você raramente cai uma mastoide. Eu não quero complicar essa reconstrução. Eu quero que você entenda que você não pode mandar algo torto e você não pode mandar algo desproporcional, ou seja, desse tamanhozinho ou gigante demais, né? Então a gente tem que ter essa noção. Essa aula é para clarear sua mente, tá? Não é para deixar um expert em reconstrução em mastoide, não, ok? Então o que você precisa ver? A angulação. Primeira coisa, ó. Tá alinhado? Ó, um lado com o outro. Você pega uns pontos de referência. Ó, o arco zigomático está aparecendo aqui e aqui não. Então você já viu que, ó, não está alinhado. Então você alinha a cabeça do paciente para você ver que uma estrutura tem que aparecer do mesmo lado que a outra. Então o arco zigomático apareceu aqui, no outro lado tem que aparecer também, né? Ó. Ficou de forma mais retificado. Lembrando que você não pode usar várias estruturas não, tá? Porque às vezes a órbita parece que está um lado maior que o outro, aí você usa a mastoide aqui como referência, não. Escolha uma, ó, e tenta alinhar. Escolha uma estrutura e tenta alinhar. Beleza. Alinhou aqui. Ó. Show. Tem tomógrafo, a maioria dos tomógrafos tem essas linhas de referência, tá, gente? Então ela ajuda muito você deixar do plano. Tem tomógrafo que não tem, você faz na oblíqua, né? Você faz no olho. Então, para facilitar a sua vida, o que você vai fazer? Você não vai, às vezes, na correria, às vezes o seu tomógrafo, você tem 60 pacientes na agenda,
você faz raio-x e tomografia junto, você faz um monte de coisa. Então, o que você vai fazer? Às vezes você não vai ficar perdendo tempo, você não tem tempo para ficar 10, 15 minutos reconstruindo seus exames. Então, faz de forma básica e clara, seja inteligente. Então, vamos lá. O que é ser inteligente? Como é que seria a angulação da minha mastoide? Tem pontos certos? Tem. Você tem que achar. Opa, desalinhei ela aqui. Teria pontos certos para achar? Teria. Teria angulações certas aqui para você achar o seu axial? Teria. Um ponto certo, ó. Você vai passar o seu sagital. Não vou ficar dando nome de anatomia aqui para não confundir sua cabeça, tá, gente? Ó, passa o sagital. Quando você vê um risquinho, ó, lateralizado aqui, tá vendo, ó? Vou te dar um zoom aqui. Achou esse risquinho? Ó, você vai botar a linha e vai fazer seu axial paralelo a ela, ó. Vai ser seu axial aqui, tá? Ó. O ângulo que eu coloquei aqui vai ser esse seu axial, tá? Ó, lembrando que tá meio tortinho aqui, né? Saiu da meu axial, tá? Ó. Esse vai ser meu axial, ó. Coloquei no sagital e coloquei a linha transversal lá, paralelo ao risquinho. Que você vai ver aqui no sagital. Ah, Ricardo, eu não consegui ver essa linhazinha. Não tem problema. O que você faz? Imagina um crânio e faz uma angulação correta do crânio, ó. Lembrando, começando com occipital e órbita junto, ó. Beleza? Ó, occipital e occipital aparecendo e órbita junto. Beleza, esse é meu axial. Ricardo, quantas imagens? Posso fazer uma por uma? Posso fazer direito? Posso fazer esquerda? Pode. Mas, a maioria dos lugares tem médico que gosta de fazer as duas juntas para ele já olhar comparando, né? Isso aqui para reconstruir. Então, qual seria a primeira imagem? Ó, pode pegar um pouquinho das células? Pode, mas eu prefiro mostrar elas todas, ó. Abaixo até sumir as mastoides, ó, sumiu, primeira imagem. Vou subindo, 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 ó, acabou as células da mastoide ali, ó. Ó, última imagem, tá? Se for para mandar para médico, né? Eu não sei o protocolo que você usa aí, 120 imagens, 80 imagens, 100 imagens, né? Mas você tem que lembrar o quê? Na hora de você colocar as imagens, não pode dar espaço, muito espaçamento, né? Porque às vezes você coloca aí 40 imagens, vai dar um espaço de 1 milímetro, 2 milímetros de uma imagem para outra, e o médico, para laudar isso, fica complicado, né? Então, você tem que reparar no espaço que está tendo. Botar pouquinho imagem vai dar muito espaço de uma imagem para outra, né? Então vai pular muito a estrutura, se o médico for laudar com essa reconstrução que você está fazendo. Então, se for, capricha na quantidade de imagem aí, um espessamento, né? Cuidado com a average, né? Tem gente que usa MPR e o average bem alto, então isso aí você tá atrapalhando o médico de laudar. Então deixa zerado, né? Não usa nada para limpar a imagem, para alisar a imagem, não. Então, ó, esse, ó, lembrando, olhando aqui o axial que eu tô fazendo, tá, gente, ó. Primeira imagem, sumiu a mastoide, subo tudo, última imagem, até assumir as células da mastoide. Pronto. Tá aqui um axial, 120 imagens, 180 imagens, ou se for para retificar para o médico laudar, porque às vezes você cortou o bruto ali, saiu todo torto. Então você retificou a imagem. Então você vai fazer para o médico laudar como se fossem os dados finos de novo. Então, o que você faz? Mesma coisa, ó. Vai até aqui embaixo tudo, primeira imagem, sobe tudo, última imagem, põe 350 imagens, 400 imagens e coloca lá axial retificado para o médico abrir ela, né, e laudar através dela, porque a que você cortou tá todo torto, né? Beleza? Então vamos lá. Esse vai ser o nosso axial
reconstruído. Então vamos lá, vamos dar sequência, fizemos axial, agora vamos para o coronal. Mesmo princípio, coronal, vamos alinhar, retificar, né? Pode usar o côndilo aqui como exemplo, ó. Vamos primeiro alinhar a estrutura, ó. Mesmo côndilo que você vê aqui, você tem que ver nesse lado aqui, né? Então vamos lá. Vamos passar aqui as imagens. Ó. Pode usar outra referência, ó. A órbita ali, ó. O que você vê numa imagem, você vê na outra. Ajeita, retifica direitinho, né? Passa as imagens aqui para ver. Lembrando que não vai ficar 100%, né? Dependendo do paciente, mas a gente alinha. Gente, quando você for fazer, nunca, vou fazer, você faz isso aqui não, tá? Ó, você perde qualidade, tá vendo? Ó, quando você dá zoom, ó. Então mantém o FOV que você usou, tá vendo lá? Cuidado, ó. Olha a diferença quando você dá zoom. Você tá achando que você tá, ó, melhorando pro médico, ó, não tá nada, ó, tá atrapalhando ele, ó, tá? Então cuidado. Isso tudo tem a ver com o corte que a gente faz o FOV lá. Se fizer um FOV muito grande, você vai perder, vai ficar muito pequenininha a imagem, então não vai poder dar zoom. Então tenha cuidado com isso, tá? Vamos voltar aqui, nosso coronal. Alinha primeiro, né, ó, a face do paciente, beleza. Coronal, vamos lá para mastoide, ó. Lembrando que você vai pegar toda a estrutura da mastoide. Para ficar esteticamente legal, você pode focar só a mastoide, tá? Ó, você pode alinhar a face aqui melhor, né? Como se fosse um seio da face. Pronto com mandíbula, beleza. Ó, início da mastoide, pode pegar essa primeira imagem ali, ó. Sumiu as mastoides aqui, você pode fazer a primeira imagem. Última imagem, vai passando até assumir as mastoides, ó. 80, 120, 100, vai de acordo com a sua clínica aí, tá? Esse aqui é um coronal fácil de mastoide. Existem outras linhas que você pode seguir? Existe, mas nem todo lugar vai te exigir essas reconstruções totalmente padrão da mastoide. Então, a maioria dos casos vai ser o axial, coronal, igual se tiver exceção do sagital e as oblíquas, tá, gente? Então, vou fazer a construção para bigorna, pro martelo, ok, vai fazer, mas isso leva tempo para você pegar realmente a manha de fazer e gasta tempo na hora de reconstruir. Nem todo lugar você tem esse tempo para fazer, né? E às vezes, igual eu falei, às vezes a instituição não está te exigindo isso. O vídeo, a aula de hoje não é para deixar expert em reconstrução em mastoide, volto a dizer. Para você fazer o básico bem feito, arroz e feijão bem feito, médico laudar os seus exames, tá? Então, já fez aqui, coronal, beleza, tá alinhadinho, vê se está simétrico um lado com o outro. Primeira imagem, primeira vista, vai descendo até assumir as duas mastoides na última imagem, tá? Tá feito aqui o coronal. Se for fazer, lembrando que vai de muito da sua instituição fazer só o lado direito, fazer só o lado esquerdo, tá? Na hora de fotografar pode ficar pequenininho, vai ficar muito pequeno os dois e tem médico que vai querer olhar a imagem. Então, se vai de acordo com o protocolo aí. Se for para fazer imagem, faça uma por uma, individual, né? Como se fosse fazer aqui, ó, direita primeiro, exemplo, tá, gente? E deixa a imagem de referência, tá, gente? O que é a imagem de referência? É aquela primeira imagem que vai estar para fotografar, que vai mostrar para o médico qual lado
que você fez aquela reconstrução. Na primeira imagem vai estar vai estar o primeiro vai estar mostrando o lado que você fez a reconstrução. Então, é, deixa essa imagem de referência, tá? Porque é legal, o médico já saber que você fez a direita, né? Então, aqui ele tá vendo é a direita, né? Então, é legal ter essa imagem de referência para todas as reconstruções que a gente fizer. Obviamente, se fizer as duas juntas, ele sabe qual que é a direita e a esquerda, tá? Beleza, fizemos a coronal. Pra não ficar uma aula muito longa. Quer fazer o sagital, Ricardo? Sem linhas, sem enrolar, gente. Sagital direito, sagital esquerdo, tá? Não façam juntos. Aí você tem que fazer separado, tá? Ó, até assumir a mastoide, primeira vista. Até assumir a mastoide, última vista. 80 imagens, 100 imagens, 120, aí você renomeia. Sagital, mastoide direita, tá? Passa para a esquerda. Primeira vista, última vista. Sagital, mastoide esquerda. Lembrando que nem todo protocolo, nem todo lugar, os médicos olham o sagital. Mas se for fazer, não tem mistério. Não fique preocupado. Ah, a linha tal, vou alinhar. Não, isso aqui é para você desenrolar o seu plantão, desenrolar os seus exames. Tá bom, gente? Então, ó, repetindo. Sagital, ó, sumiu a mastoide, primeira vista, última vista, até assumir a mastoide. 80, 100, 120. Mastoide esquerda, primeira vista, passa tudo, última vista. Sagital esquerdo, tá? Tá aí nossa reconstrução em sagital. Agora para achar cóclea. Você vai no axial. Você pode usar as linhas de referência, ó. Isso aqui, essa linha ajuda pra caramba, ó. Vai passar as imagens, ó. Você vai pegar a linha, ó. Reparem, ó. Eu tô fazendo no axial, gente, para ver o coronal, tá, ó. Reparem que, ó, ele já tá ameaçando aparecer o caracolzinho, tá vendo, gente? Ó, ó. Ó, ele tá, ó, começando a aparecer ali, ó. Não tá completinho, ó. Ó, o que que você faz? Dá uma angulada, ó, seguindo essa linha imaginária aqui, ó, da mastóide, ó, ó. Deixa nessa posição que você vê aqui o conduto auditivo, ó. Dá um leve angulado, ó, ó, ó. Agora você passa a imagem ali, ó. Ó, o caracolzinho começou a desenhar melhor, tá vendo? Ó, ó, ó. O caracolzinho aqui, ó. Lembrando que você tem que pegar o caracolzinho, ó, como se fosse o caracol mesmo, ó. Olha lá, ele faz, ó, o cascozinho dele, né? E o corpinho dele, né? Lá, ó. Olha lá o caracolzinho, tá vendo, gente? Você vai pegar essa linha imaginária aqui, ó. Você pode botar o bloquinho e dar uma olhadinha nele, ó. Aí você faz oblíqua direita, ó lá. Ó lá. Lembrando que você tem que ver o canal aqui, ó. Livre, ó. Você vai passar a imagem, ó. Você vai ver o canal, ó. Aberto aqui, ó.
Olha lá. E o caracolzinho, ó, formado, ó. Pode jogar um mini MIP aqui, não tem problema, bem levinho. Ó, mini MIP de 1. Ó, opa, foi muito. Ó, ó, que ele faz o caracolzinho, tá vendo? Ou pode deixar sem mini MIP mesmo aqui nessa região. Vai ser aqui oblíqua direita. Ó, oblíqua direita. Vem pro outro lado, ó. Inverte aqui o ângulo, ó. Olha lá o caracolzinho aparecendo aqui, ó. Segue essa linha imaginária aqui da mastoide, ó, seguindo, ó, esse plano aqui. Ó. Recapitulando, ó. Oblíqua direita, jogou para esquerda, ó. Você inverte o ângulo, ó. Oblíqua esquerda. Ó. Caracolzinho aparecendo ali, ó lá, ó. Ó lá o corpinho dele. Ó. A cóclea, né? Olha lá, ó. Oblíqua esquerda. Ah, esqueci de falar, né? Primeira imagem, última imagem. Vamos lá, vamos voltar no caracolzinho. Ó, pode pegar todo, ó lá, martelo, bigorna aparecendo ali, ó. Pode pegar toda a mastoide, gente, ó. Primeira vista, última vista. 80, 100 imagens, tá? Pode parecer, como aqui o foco é o cóclea, não precisa até sumir tudo não, tá, ó. Começou a aparecer um pouquinho, ó, primeira vista, ó, última vista. 80 imagens, 100 imagens, tá? Vamos lá, oblíqua direita. E deixa a imagem de referência, tá, gente? Para o médico ver o bloquinho feito aqui na mastoide que você reconstruiu. Chega aqui, faz esse ângulo imaginário aqui, ó. Conduto auditivo externo aqui. Ó. Opa. Ah. Segue o caracolzinho. Vamos lá. Primeira vista aqui em cima. Aparecendo um pouquinho na mastoide mesmo, das células da mastoide. Última vista. Lembrando que você vai alinhar isso direitinho, né? Na hora de fazer o bloco. Na hora de fazer o bloco, né, gente? Ó. Deixa um bloco de um tamanho, né, que fique bem centralizado, né, que fique bem ali ajeitado, que fique bem alinhado, né, centralizado a imagem, né? Então tenha só esses cuidados, né, para não ficar com a imagem muito para cá, né, para ficar centralizada na tela, bonitinho, né? Tem tomógrafo que você vai poder diminuir esse quadrado aqui, ele vai dar uma aumentada um pouquinho, você vai ajeitando e deixando de acordo, né? Então oblíqua esquerda. Gente, essa aula é o básico. Mostrei axial, oblíquas, sagital e coronal de mastoide. Ah, Ricardo, você vai ensinar a mostrar o dente na mastoide? Mostrar, usar um mini MIP melhor, usar o MIP? Gente, isso aí já é outros detalhes na mastoide. Não é para você ficar Ricardo, eu preciso fazer todo o protocolo de mastoide nas reconstruções? Não precisa, gente. Tem muito lugar que é só básico. Tem lugar que o próprio médico que reconstrói. Você já só manda os dados brutos, os finos, que ele mesmo faz isso no computador dele. Ele, o especialista mesmo, gosta de fazer, ele mesmo fazer para laudar. Então, você vai fazer isso para fotografar, o básico. Tem lugar que fotografa pouquíssima imagem, é quase nada, pouquíssimo papel. Então, não tem muito que inventar pavão, não. Tem que você, porque você está
às vezes você quer mostrar todas as reconstruções perfeitas no mastoide, o médico nem vai abrir para laudar, muitos deles não vão querer nem ver. Então, assim, às vezes você está atrasando o seu plantão, atrasando sua agenda para reconstruir coisas que os médicos mesmo não vão estar vendo, não estão te exigindo, a sua clínica, o protocolo, o hospital não está exigindo. Tá? Então, é uma aula básica para você fazer o arroz e feijão básico, bem feito, em relação à mastoide. Então, essa é a aula. Fique com Deus e até os próximos estudos.